Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de teoria dos jogos, tá? Vamos entender aí o que está sendo solicitado nesse mapa, vamos fazer uma leitura inicial, uma contextualização, tanto do mapa quanto da atividade 1, tá? Inclusive se vocês precisarem de apoio nessas atividades, mapa, atividade 1, atividade 2, atividade 3, ou em outras disciplinas de engenharia, tá? Nós atendemos diversas áreas de engenharia e podemos apoiar vocês nessas atividades, tá bom? E o nosso contato está na descrição, tá? Se precisar de algum apoio, é só entrar em contato, clicar no link ali ou adicionar nosso número e nos chamar no WhatsApp, tá bom? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí. E vamos lá, vamos dar início aqui, vamos fazer a leitura inicial, entender o que está sendo pedido. Vou pegar o borrão aqui. Ó, primeira etapa, leitura do texto de apoio. A teoria dos jogos, um ramo intrínseco à matemática, oferece uma perspectiva única na análise de situações estratégicas, nas quais os participantes, denominados jogadores, buscam otimizar seus resultados. Trata-se de uma estrutura conhecida para modelar interações sociais hipotéticas entre competidores, consolidando-se como a ciência da estratégia em diversos contextos, sendo um indicador valioso para orientar a tomada de decisões de atores independentes e concorrentes. A essência desse campo de estudo reside na exploração de situações interativas entre jogadores racionais. Um ponto-chave na teoria dos jogos é que a recompensa de um jogador está intrinsecamente ligada à estratégia adotada pelo outro jogador. Esse enfoque identifica as identidades, preferências e estratégias disponíveis dos jogadores, além de analisar como essas estratégias influenciam os resultados alcançados. Um dos conceitos fundamentais explorados por essa teoria é a importância de se antecipar as reações dos concorrentes antes de tomar qualquer decisão. Tá? A capacidade de se colocar no lugar dos outros jogadores, imaginando suas possíveis respostas, emerge como uma atitude crucial. Esse aspecto revela a profundidade da teoria dos jogos, pois reconhece que a tomada de decisões não ocorre em um vácuo. Ela é intrinsecamente ligada às ações e reações dos demais participantes. Tá? Então, pessoal, para contextualizar um pouquinho melhor, então o que seria a teoria dos jogos, né? De uma forma mais simples, a teoria dos jogos é como se fosse um jogo de xadrez, tá? Entre empresas ou pessoas, onde cada jogador da teoria precisa pensar no que o outro vai fazer antes de mexer na própria peça, tá? Foi criada para entender como as pessoas ou empresas tomam decisões em situações onde o resultado de uma pessoa depende do que a outra vai fazer, tá? Então imagine dois vendedores de sorvete em uma praia, beleza? Um vai para o canto esquerdo, o outro vai para o direito. Mas aí um percebe que se for pro meio da praia pega mais clientes. O outro vê isso e faz o mesmo, tá? Eles não decidem sozinhos, eles decidem pensando na decisão do outro. Isso é a teoria de jogos na prática. Beleza? Por que ela foi criada, né? Ela surgiu porque os economistas, matemáticos, estrategistas queriam entender como as decisões estratégicas funcionam na vida real, principalmente em cenários como, por exemplo, guerra, quem ataca primeiro, quem recua, tá? Negócios, lança um novo produto ou não, política, apoio esse candidato ou aquele, tá? Esportes, ataco agora ou defendo. Isso tudo na prática, tá? Ou seja, sempre que uma decisão depende da reação de outra pessoa ou empresa, a teoria dos jogos vai ajudar a prever o que pode acontecer e qual o melhor caminho a seguir. Beleza? E os conceitos principais que nós vamos ver aqui na teoria dos jogos para estar desenvolvendo nossa atividade quem são os jogadores? São os participantes, né? As empresas ou pessoas.
beleza? Estratégias são as opções que cada jogador tem, lançar um carro ou não, investir em marketing ou não, sempre esse sim ou não, tá? Fazer esse comparativo. Pagamentos ou payoffs, né? É o prêmio que cada jogador recebe com base na combinação de escolhas, tá? Lucro, por aí vai. E a estratégia dominante, que é um outro termo que a gente vai ver também, é como uma carta poderosa que sempre vale a pena jogar, beleza? Independente do que o outro fizer, se existe, é a melhor jogada sempre, tá? Então, ela sempre vai beneficiar em qualquer tomada de decisão do outro adversário, beleza? E o equilíbrio de Nash é quando cada jogador faz o melhor que pode, levando em conta a jogada do outro, tá? Nenhum deles tem motivo para mudar a estratégia sozinho. É como um empate onde ninguém quer ou pode se mexer porque já está na melhor posição possível. Então, os dois vão sair beneficiados no equilíbrio de Nash, né? Que é o ganha-ganha. Beleza? Então, basicamente assim, tá, pessoal? Vamos continuar a leitura ali para ver o que está pedindo na atividade. Mas esses são os conceitos principais desse conceito aí de teoria dos jogos, tá? E aí a segunda etapa diz o seguinte, ó. Análise da situação problema. Suponha que você seja o diretor de marketing da empresa Green Drive, especializada na produção de veículos elétricos. Nos últimos anos, sua empresa enfrenta uma crescente concorrência da empresa Ecomotion, que lançou um carro sustentável fabricado com materiais recicláveis e utilizando baterias de longa duração com menor impacto ambiental. Então nós temos duas empresas concorrentes aqui, né? Green Drive. Okay. Então esses são os jogadores, tá? Duas empresas. Diante desse cenário, a Green Drive precisa decidir se lança ou não um modelo de veículo elétrico sustentável para competir diretamente com o produto ecologicamente correto da Ecomotion, tá? Por outro lado, a Ecomotion deve decidir se aumenta ou não seus investimentos em marketing para promover seu carro sustentável. Beleza. Se a Ecomotion decidir aumentar seus investimentos em marketing, lançar um carro sustentável proporcionará um lucro de 50 milhões para a Green Drive. Enquanto optar por não lançar o produto, resultará em lucros menores de 40 milhões. No entanto, esse aumento nos gastos com marketing pode gerar um lucro de 45 milhões para a Ecomotion, caso a Green Drive lance o carro sustentável, e 38 bilhões caso contrário. Beleza? Pessoal, a gente vai ter 4 situações diferentes aqui. A gente vai ter que fazer uma leitura novamente e montar a tabelinha. Mas vamos seguir aqui e entender tudo para a gente não se perder. Por outro lado, se a Ecomotion decidir não aumentar seus investimentos em marketing, lançar um carro sustentável proporcionará à Green Drive um lucro de 55 milhões, enquanto não lançar resultará em 40 milhões. Para a Ecomotion, a decisão de não investir mais em marketing levará a um lucro de 42 milhões, caso a Green Drive lance o carro sustentável, e 50 milhões caso contrário. Ok. Diante da contextualização ali, o que pede na terceira etapa? Realização da atividade. Você precisa ajudar a sua empresa a decidir qual a melhor estratégia possível no contexto apresentado, sendo que o objetivo da sua empresa é maximizar o lucro. Com base na situação exposta anteriormente e nos seus conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina, responda o que se pede a seguir. Quem são os agentes envolvidos na tomada de decisão dentro da situação analisada? Quais são as alternativas de ação para cada jogador?
Apresente e explique as estratégias possíveis, considerando as opções viáveis que cada agente pode escolher no contexto da decisão. Construa a matriz do jogo na forma simultânea que represente a interação estratégica entre jogadores. Certifique-se de incluir os ganhos ou perdas associados a cada combinação estratégica adotadas pelos agentes envolvidos. Existem estratégias dominantes para alguns dos jogadores? Caso existam, identifique-as e justifique a resposta com base nos conceitos da teoria dos jogos. O jogo apresentado possui um ou mais equilíbrios de Nash? Caso existam, identifique-os e justifique sua resposta, explicando como esses equilíbrios refletem as melhores respostas simultâneas do jogo. Então, pessoal, que nem eu tinha abordado para vocês, né? A gente vai precisar montar o quadrinho e identificar o equilíbrio de Nash e se existe uma estratégia dominante. Lembrando que a estratégia dominante é aquela que, independente da tomada de decisão do outro, sempre vai a decisão, qualquer decisão que ele tomar, sempre vai ser a melhor, tá? Diante daquela variável. Então, é uma estratégia dominante. Por exemplo, tá, eu não estou olhando os dados ali ainda, mas se a Ecomotion não investir em marketing, para ela, qualquer uma das outras tomadas de decisão da Green, para ela vai ser benéfico. Tá? Isso é uma estratégia dominante. Se ela não investir em marketing, qualquer uma das tomadas de decisões da Green, se ela vai ou não produzir carros sustentáveis, não vai interferir no resultado porque é uma estratégia dominante. É a melhor tomada de decisão para ela, beleza? Show! E o equilíbrio de Nash é aquela que vai favorecer os dois, tá? Vai existir... É a melhor tomada de decisão para ambos, beleza? Para obter, assim, menos prejuízo possível ou maior lucro possível, tá? Esse é o equilíbrio de Nash. Então, beleza. Só, agora na atividade 1, nós vamos verificar aqui o que está sendo solicitado também, tá? Vamos fazer uma leitura para a gente explicar os conceitos também, tá? Aqui mais um problema de pesquisa operacional também, né? A gente consegue ver esse tipo de problema lá na disciplina de pesquisa operacional e está diretamente interligado com a disciplina de teoria dos jogos também, tá? Deixa eu pegar aqui o borrão, aqui, pronto. Pera aí. O que diz essa atividade aqui, ó? Uma fábrica de brinquedos produz dois tipos de produtos, tá? Bonecas X1 e carros X2. Para analisar a melhor forma de produção, foi desenvolvido um modelo de programação linear que visa maximizar o lucro total diário da produção. Cada boneca gera um lucro de R$10 por unidade, enquanto cada carro gera um lucro de R$15 por unidade. A função que representa o lucro total é Z igual a 10x1 mais 15x2, sujeita às seguintes restrições, tá? x1 mais x2 é menor ou igual a 100, a fábrica só pode produzir até 100 brinquedos por dia. Então, o que seria o x1? A quantidade, vou escrever aqui, ó, x1, quantidade de bonecas, x2 é a quantidade de carros. Tá? Então nós temos aqui as variáveis. Somando aqui as quantidades de brinquedos total não pode ultrapassar de 100, tá? Então x1 mais x2 eles não podem, o máximo que cada um pode valer é 100, tá? E o outro não ser produzido nada. Beleza? Essa restrição não diz isso. A segunda restrição, 2x1 mais 4 vezes x2 é menor ou igual a 240. A capacidade diária da máquina é limitada a 240 minutos. Beleza? Então, ela consegue... A gente vai identificar a quantidade de bonecas aqui
provavelmente aqui é 2 minutos por unidade e aqui é 4 minutos por unidade, né? O problema aqui não nos diz, mas só de olhar identificar esses dados aqui, ó, 2 e 4 ali, significa que para se produzir x1, que é a quantidade de bonecas, cada boneca leva 2 minutos para se produzir, tá? E cada carro leva 4 minutos aí, beleza? E aqui as restrições de não negatividade, né? Por último, que é x1 maior ou igual a zero e x2 maior ou igual a zero. Não é possível produzir uma quantidade negativa de brinquedos, né? A gente não pode obter menos 1, menos 2 ali, não faz sentido, né? A gente está falando de unidades aqui. Explique como a fábrica pode utilizar um modelo de programação linear apresentado para tomar decisões sobre produção dos brinquedos, tá? Pessoal, vamos resolver esse probleminha lá no solver do Excel, tá? Vamos montar, vou levar essas restrições lá para o Excel para a gente identificar quais são os resultados que nós vamos obter, tá? Nós temos tudo aqui. Nós temos a função objetivo, nós temos as restrições e nós temos as variáveis. Nós precisamos desses 3 itens aqui para conseguir montar ela no solver do Excel. Vou tirar um print dessa telinha aqui, beleza? E vamos lá para o Excel. Então aqui no Excel, pessoal, nós vamos primeiro, tá? Eu vou escrever dessa forma aqui. Ó. A primeira coisa que a gente faz é definir as variáveis, tá? O campo das variáveis. Variáveis x1, x2, tá? Só vou ir organizando aqui para ficar bonitinho, para a gente não se perder. Vou grifar de amarelo aqui, tá? Então aqui seriam nossas variáveis, beleza? Vou colocar assim. Aí nós temos aqui o campo da função objetivo, vou chamar assim. Deixar amarelo também. E aqui abaixo nós teremos as restrições, ok? Eu vou ter R1, R2 e R3. São 3 restrições ali, conforme nós identificamos na imagem, né? 3 restrições. A primeira nos diz que tem que ser menor ou igual, certo? A segunda, menor ou igual também. E a terceira, maior ou igual. Esse é o símbolo ali das nossas restrições, né? E aí, aqui é 100, né? Na primeira restrição, 240 e aqui é 0. Beleza? Deixa eu mesclar isso aqui. Assim. Show. Beleza. Feito isso, pessoal, agora só vou escrever aqui também as restrições para ficar organizada, tá? Para sair certinho ali no print. E a terceira, não é possível produzir uma quantidade negativa de brinquedos. Okay. Show. Tá aqui então nosso esqueminha montado no solver aí para estar desenvolvendo, tá?
Vamos, vamos começar a montar então. Vamos vir aqui em dados. Aí nós vamos vir aqui em solver.